né? O período de verão que a gente está vivenciando agora, né? Que é marcado também pelo aumento de doenças respiratórias, como, por exemplo, asma, bronquite e outras mais. E para dar dicas, né, de como você pode atravessar esse momento sem muitas complicações, hoje eu estou recebendo o nosso pneumologista, Dr. Alexandre Araruna, que já está aqui, né, junto comigo, e a gente vai bater aquele papo, né, doutor Alexandre? Tudo bom? Seja bem-vindo. Em paz. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre essas questões, dessas doenças respiratórias. E eu queria saber quais são as mais comuns agora no verão. Marília, vamos imaginar que a gente está falando de João Pessoa, Paraíba, um estado verão sempre, né? Às vezes umas chuvas aqui e acolá, mas as doenças do trato respiratório, elas acontecem o ano todo. Com mais intensidade no inverno, no nosso inverno. Sim. Mas aqui a gente vai falar da rinite, da sinusite, da asma, como você já se antecipou, da pneumonia, da tuberculose, várias doenças do trato respiratório que também acontecem nesse período. Claro que depende da pessoa, da condição que ela está exposta e onde ela está hoje se situando, morando. As crianças, elas são mais predispostas a ter essas doenças ou não? Ou não tem isso? As crianças, frequentemente, Marília, e aí a mãe, o pai, o avô, a avó vão reconhecer, frequentemente elas ganham as famosas viroses. E a gente está falando de virose do trato respiratório, porque tem virose de outros sítios, de outras regiões. Mas vamos lá, a gripe ou resfriado faz parte sempre. A mãe sabe, meu filho adoece, gripa 4, 5, 6 vezes por ano. Fica corizando, espirrando, às vezes uma tosse que não para. E aí eu vou lembrar, Marília, como a gente está falando de viroses, às vezes você tem alguma doença de base que aquela virose faz acordar. Entendi. A mãe de um asmático sabe bem disso, que quantas vezes eu não gripo, uma criança gripe e de repente essa criança persiste mais dias ou tempo, semanas com tosse do que a criança, filho do vizinho, que não tem nenhuma doença, por exemplo, chamada asma. É verdade. Agora, quanto aos idosos, né? Quais são os cuidados que os idosos também devem ter nesse período? Como a gente acabou de falar de uma faixa etária menor, os mais jovenzinhos, as criancinhas, que a faixa... Acho que seria a mesma coisa? A gente vai tentar transformá-los por semelhança. Então, aquela criancinha que tem a defesa mais frágil, vamos jogar o extremo da faixa etária, o idoso, né? Que ele está lá de seus 60, 70, às vezes até mais. Talvez, em uma parcela razoável das vezes, ele tenha uma defesa mais frágil. E ele também seja mais susceptível a essas viroses, por exemplo. E agora tem um diferencial. Eu imagino que a gente estar falando diante de uma pessoa que tenha fumado ou de uma pessoa que trabalhou com produtos inalantes, às vezes queima, um exemplo da cana, alguns ambientes que favorecem inalações crônicas. Então, eles, além dessa fragilidade, eles podem ter somado com algumas coisas que ganharam ao longo da vida e aí conjugado, pode se tornar mais frágeis também. Daí a gente sempre, quando manda vacinar, Maria, você vai bem lembrar, a gente sempre fala nas criancinhas pequenininhas e nas pessoas ditas idosas, pelo menos por faixa etária. Às vezes até os 5 anos, né? Até os 5 anos, criança até os 5 anos e idosos acima de, sei lá, 60 para lá. Enfim, doutor, tem uma diferença entre asma, sinusite e bronquite? Existe uma diferença entre essas 3 doenças? Existe, Marília. Às vezes a gente fala de forma grosseira, generalizada, mas vamos lembrar que quando a gente está falando de rinite, de sinusite, a gente está falando dos seios da face. A gente tem no rosto da gente, digamos assim, umas casinhas, umas regiões localizadas entre os ossos do rosto, da face, e que ali pode, além da parte nasal, se formar uma inflamação, que pode ser mais inocente, uma simples inflamação, pode ser por um vírus, como eu acabo de dar um exemplo, uma gripe, um resfriado, pode ser uma pessoa que já tem uma tendência à alergia, ou uma tendência a vários germes. A gente vai chamar de rinite sinusite, aqui nessa região de forma bem grosseira, generalizada. Quando a gente vai falar de asma, bronquite, a gente sabe que tem diferença esses nomes. Porque bronquio, por tradução imediata bem simples, Marília, é a região que sai da garganta, ele ganha, digamos, 2 estradas que vai para dentro dos pulmões. 2 tubos de ar, digamos assim, de forma bem generalizada, que vai para dentro dos pulmões. Essa inflamação é que a gente vai chamar de bronquite, tem várias razões. E quando a gente vai dar o nome de asma, Marília, por sua vez, essa mesma inflamação que vai ter uma clínica, uma apresentação um pouquinho diferente. É o chiador de peito, é o que cansa, é o que eu dei o exemplo agora há pouco, que às vezes passa mais tempo tossindo depois de uma virose, diferente do filho do vizinho. Aí a gente vai, de forma generalista, claro, falando aqui, traduzir como asma. E às vezes tem gente que acha que é uma bronquite, né? Tá tossindo muito. Será que esse menino tá com uma bronquite ou uma pneumonia? Quando é que a pessoa chega a ter uma pneumonia? Que estágio já?
Por exemplo, como a gente acabou de falar, nós temos um tubozinho que vai para dentro dos pulmões, ele vai chamar até ali daquela inflamação pela região de acometimento de bronquite, de forma mais simplesmente falando. Certo. Quando a gente quer dizer, Marília, que deu uma pneumonia, por exemplo, a gente entendeu que esses canos de ar vão para algum canto. A gente vai chamar de pulmão. Certo. E esse pulmão é uma esponja. Quando esse germezinho, ou um vírus, ou uma bactéria, ou um fungo, adentra essa estradazinha, chega lá no final da estrada, que é o parênquima, que é o tecido verdadeiramente pulmão, ali, aquele germezinho, ele vai proliferar. E a região em que ele está proliferando, crescendo, a gente vai chamar de região do pulmão, claro, então, pneumonia. E aí o agente, a gravidade, a evolução e o tratamento é de paciente a paciente. Maravilha. Eu quero... Vamos fazer a pergunta do telão? Já pergunta outra coisa para ele aqui. Vamos lá, solta aqui a primeira pergunta. Minha filha tem sempre muita coriza. Ela fica muito incomodada. Devo investigar melhor ou é normal dessa época? A coriza é o escorrimento, né, Marília? Às vezes fica corizando, né? De forma simples. Então, a coriza, digamos que é uma reação do nariz a algo externo. Aham. Pode ser, às vezes, decorrente de uma comida. Digamos que eu esteja numa sopa quente, algumas pessoas refletem muito isso. E aí eu corizo, de forma mais inocente. Pode ser alérgico, ou seja, chega alguma... mesmo na própria sopa, algum componente da sopa, mas às vezes eu vou abrir um guarda-roupa, eu vou mexer no tapete, eu vou espanar alguma coisa e eu começo a corizar. É um quadro alérgico. Ou às vezes meu próprio travesseiro, o meu colchão, o ambiente onde eu estou dormindo, frequentemente... Quando começa também a espirrar, né, doutor? Pode ser a razão da coriza e, por consequência, também do espirro, que é a mesma reação, Marília, que o organismo está desconhecendo, ou melhor, reconhecendo um agente estranho. E aí a coriza é uma representação. Tecnicamente é uma coisa que talvez a mãe ensine muito de repetição. Minha sugestão é que ela vai investigar, ver se existe alguma coisa dentro do quarto dessa jovem ou criança e daí possa dar os encaminhamentos por consequência, Marília. Doutor, o que é que a gente pode fazer para aumentar a imunidade? Às vezes a gente desejaria que a imunidade fosse só um remédio, Marília. A grande resposta, eu sei que é a pergunta imediata e o desejo de muitos. E às vezes parece ser mais fácil você ir na farmácia, comprar um xarope, um remédio e dizer que minha defesa vai subir. Um polivitamínico, polivitamínico. Esse é o desejo da resposta que muitos querem me ouvir, mas essa não é a verdade. Subir a defesa é muito mais do que só tomar um xarope, um comprimido. Subir a defesa é você fazer várias coisas que seu organismo está pedindo. E aí eu costumo usar os 5 dedos, de forma bem simples, né? Alimentar-se bem, fruta, verdura, folhas, não só hoje, não por um regime, por uma dieta, ao longo da sua vida. Eu sei que às vezes criança e adolescente não é tão simples. Água, suco, chá, de forma bem abundante e saudável. A gente está falando do estado, de uma cidade de litoral quente do Nordeste. Certo. Fazer atividades físicas, não aqui acolá um jogo de futebol do final de semana, Marília. Por exemplo, uma atividade diária coerente com o seu corpo, com sua propriedade. Estou falando para crianças, adultos e idosos. Né? O quarto, ter boas coisas na cabeça, exercitar as boas coisas que a vida nos dá de graça. A fé, a família, as coisas boas, gratuitas que a gente tem. Cabeça boa, pensamentos bons. Sim. E o quinto, dormir bem. De regra, quando você junta esses 5 dedos, Marília, você vai adoecer, nós todos vamos morrer, nós todos vamos ter o nosso momento a decidir, depender de doença e ou morte. Certo. Mas nós vamos dizer com mais saúde e melhor qualidade de vida. Com certeza. Vamos lá, tem mais pergunta, né? Solta aqui. Bom dia, meu filho só vive espirrando e tossindo, aquela tosse seca. Dou muito antialérgico para aliviar. Faz mal? Então, essa questão da tosse seca, né? Muita gente toma antialérgico, corticoide, né? E aí, doutor, faz mal? Tá tomando sempre assim? Vamos lembrar... Tem gente que nem vai no médico, já vai logo na farmácia, já sabe o que é que toma e compra e aí vai se medicando. Marília, vamos lembrar que a tosse não é uma doença. Sim. A tosse é uma consequência, é uma raiz, certo? É a árvore e a gente tá falando da copa, das folhas. Então, a gente tem que agir aqui na raiz. Como eu já estou falando que a tosse é uma consequência, então eu tenho que saber a causa. Não adianta eu ter uma tosse já disparada e comprar um remédio que corta a tosse, porque você vai estar parando a copa da árvore, a consequência. Isso. Você precisa saber qual é a causa. Eu posso ter, por exemplo, como eu dei o exemplo agora há pouco, de um nariz de um alérgico, por exemplo, que coriza, que espirra, e quando eu deito, aquele gotejamento, aquele pinga-pinga, que a gente pode chamar de pigarro, cai na garganta e dispara a tosse.
Aqui, possivelmente, o antialérgico vem resolver a questão. Mas eu tenho outras razões que não são, por exemplo, um fundo alérgico. Ou seja, a raiz não é alergia, a copa é a tosse e eu tenho que procurar de volta a raiz. Exemplo, um asmático pode tossir? Vamos sair de pulmão? Uma pessoa que é portadora de azia, que tem às vezes aquele gosto de comida subindo, que é o refluxo, e aí esse também pode dar tosse. Vamos outras causas. Algumas medicações, exemplo, para pressão. Alguns ali são muito bons para controle de pressão, mas dão efeito colateral no vizinho. Ou seja, o coração repercutindo por efeito colateral através da medicação nos pulmões, dá tosse. Ou seja, então não adianta usar um xarope qualquer, de forma inespecífica, que às vezes, e aí eu dou um exemplo, quando eu tomo, por exemplo, alguns xaropes, e aí vamos usar propriamente o corticoide, que o povo adora corticoide com muita facilidade, o corticoide aumenta refluxo. Nossa. Eu vou piorar mais minha tosse ainda que eu tinha achado que era um fundo alérgico. Uhum. Ou seja, daqui a uns 7, 10, 15 dias eu vou para outro doutor reclamando porque parece que melhorou, mas eu não sei porquê, minha tosse piorou e ele nunca vai fazer a correlação que pode ter sido o próprio xarope que ele fez a opção sozinho de utilizar. Eita, meu Deus, muita gente, né, se automedica, é muito perigoso também estar fazendo isso, né, doutor? Muito perigoso. Mas bora lá, tem mais uma pergunta. Minha rinite vive sempre atacada. Estou sempre refém dos corticoides. Tem algo que possa fazer para diminuir isso? Rinite alérgica, né? Tem gente que tem rinite alérgica direto, por exemplo. Pode estar tomando corticoide ou um antialérgico também. É o velho bom senso, Marília. Né? Eu sei que às vezes com uma bazuca eu posso matar uma muriçoca. Não tem uma razão eu pegar uma bazuca e matar um bichinho tão pequenininho. Então, antes de eu saber qual é o tratamento, qual é a arma que eu vou utilizar, eu devo saber quem é o meu adversário. Certo. Então, eu devo buscar a raiz dele. Exemplo, adianta eu estar tomando antialérgico, remédio no nariz e às vezes estão com a nossa telespectadora corticoide. Se a minha razão é meu travesseiro que solta a noite toda elementos que meus olhos não enxergam, entope meu nariz, ou seja, eu tiro com a mão e boto de volta com os pés, não saio do canto. Traduzindo, antes de eu tomar uma medicação, eu tenho que saber o foco, a razão. Ver o colchão, vamos falar de forma generalista para a população. Ver o colchão, ver o travesseiro, estou botando no sol a cada 2, 3 dias, o sol é legal. O quarto é ventilável, tem aquela janela que dá para entrar um ar, levar fora. Eu uso ar-condicionado, meu ar-condicionado está sendo bem assim, tratado, limpado, limpo, né? Asseado. De repente tem um bichinho de pelúcia no meu quarto, tapete, carpete, cortina, elementos que meus olhos enxergam, mas eu sinto a pior. Então não adianta eu botar nenhum tipo de remédio. Porque o corticoide, Marília, como eu acabo de dar o exemplo, e o telespectador acabou de ouvir também, sabe que ele dá também efeito colateral. Isoladamente o uso do corticoide dá diabetes, aumenta a pressão, dá cegueira, aumenta as taxas, triglicerídeo, colesterol, dá gordura do fígado, destrói osso, ou seja, ele é uma excelente medicação, mas quando usado de forma muito apropriada, infelizmente não da forma como eu vejo com frequência lá fora. As pessoas usando, né? Vamos lá, deixa eu só fazer uma pergunta antes de chamar a próxima, né? O que é que então a gente pode evitar em casa ter para que evite essas alergias, doutor? Tipo assim, você falou de tapetes, cortinas, né? Ursinho de pelúcia, o que mais que a gente pode estar evitando? Tem que estar sempre lavando o colchão. Essa questão de lavar, porque tem um pessoal que vai, né, em casa, lava colchão, lava sofá, travesseiro, né? A gente joga na máquina, eu acho, joga na máquina, dá tudo certo, eu acho que lava. Mas enfim, tem que estar sempre organizando, limpando essas coisas, dando uma geral para poder evitar. Com certeza. Uma vez que eu entendi que tudo aquilo deve pertencer ao meu quarto, porque eu acho que a gente tem que ter uma visão mais enxuta do que vai para dentro do quarto da gente. Quando possível, né? Uhum. Então, quando é possível, no meu quarto só deve ter o quê? As mínimas coisas, porque é ali onde eu passo 6, 7, 8 horas do meu dia. E é ali onde eu inicio a minha luta do próximo dia. Se eu durmo com o nariz ruim, além das doenças do sono, a apneia que vai piorar, tal, eu durmo mal. E se eu durmo mal, eu acordo mal, meu dia começa mal. Então, minimalista um quarto, em que tem coisas mínimas. E os que tem que existir no meu quarto, Marília, é o bom senso novamente. Uhum. É ter o olho para coisas que podem, e os meus olhos, na verdade, não é nem olho, né, que os olhos não enxergam. É a sensação de que eu posso juntar pó, mofo,
poeira, alérgenos, ácaros, vários elementos invisíveis aos olhos e ali, invisível aos meus olhos, eles depositam. Então, aquele asseio diário no quarto, quando possível, legal. E se sou eu mesmo que faço, eu tenho uma rinite alérgica, por exemplo, uso um paninho molhado no rosto, uma forma ponderada, porque o pano seco às vezes permite ainda adentrar. Levemente úmido no rosto, mas quem tem que bater o meu colchão sou eu. Vai pro sol, bota o pano no rosto ali e bate um colchão. Uma máscara bate resolve, o travesseiro. doutor? Uma máscara? Essas máscaras? Uma máscara hoje, alternativamente, é uma saída também. Eu sempre sugiro que um pouquinho mais úmido, porque eu acho que adentra menos elementos, que são elementos flutuantes. Certo. Então, se sou eu que tenho que fazer, então me protejo. Vou para o sol. O sol é o aliado. A população paraibana, nordestina, tem dessa vantagem. O sol é um aliado nosso. Põe o colchão, bate, põe o travesseiro, bate. E aí vai percebendo que ao longo de tempos, Marília, você vai espirrando menos, o nariz vai colisando menos, vai entupindo menos e também vai ter mais qualidade durante o dia. Com certeza. Então, no geral, mínimas coisas possíveis dentro do quarto e o que tiver, um asseio com a frequência, claro, cada um tem sua característica de casa, de condição, que o faça usando o sol e a ventilação como aliados. Muito bem. Tem uma última pergunta, né? Bora lá? Bom dia, toda vez que ligo o ventilador para minha filha de 1 mês, ela sempre espirra. Pode ser alergia? Será que o ventilador tá limpo? E o ventilador, você já falou uma vez que é um vilão também, né? O ventilador é pior do que ar-condicionado, né, doutor? Depende dos ventiladores. O ventilador, a gente tá falando de uma terra que pode estar muito quente, né? Então, vamos lá, vai ter que usar o bom senso. Eu tenho que ter um ventilador. Certo. E o ventilador, ele faz aquele rasinho rodar e que gostoso alivia a temperatura, a quentura de alguém que esteja sofrendo para dormir. Mas vamos lembrar que o ventilador, ele também vai levantar um monte de pó, poeira que meus olhos não enxergaram. Daí o ideal é, como você já se antecipou, o ventilador bem asseado e onde eu estiver dormindo, bem asseado. Porque se eu estiver empoeirado, com pó, mofo, um monte de coisa que nos meus olhos não esteja enxergando, ainda que aquele esteja distante da minha cama, o ventilador vai levantar. E aí vai cair aonde? Inalando, nesse exemplo, uma criança que vai pagar o preço dessa exposição. Então, o bom senso, de novo, tão como o ventilador e o ar-condicionado, os dois têm suas vantagens e desvantagens. Até porque nem todo mundo tem condições de ter um ar-condicionado, né, hoje, né? Todo mundo que pode ter. Tem gente que não tem ar-condicionado, tem gente que só tem um ventilador mesmo, né? Então, pelo menos limpando, né, o ventilador, deixando o quartinho também tudo organizado, acho que dá certo também, né? Dá, com certeza. Eu, particularmente, na maioria das vezes, eu durmo com o ventilador. Não, lá em casa, às vezes, durante o dia, a gente liga o ventilador. Se é que nem precisa muito, porque tem uma ventilação, né, que a gente abre tudo, entra vento, mas tem dia que não venta nada, liga o ventilador. Então, a gente liga para ficar circulando um pouco de vento, enfim. Mas, gente, muito bom isso, né? Muito bom a gente falar sobre esse assunto, até porque essa época também é uma época de transição. Digamos assim, sai do frio, vem pro quente, daqui a pouco do quente vai pro frio e assim vai, né? A gente sempre tem que ir se cuidando. Eu mesmo, semana retrasada, eu passei uma semana tossindo muito, muito mesmo. Essas tosses secas, né? Enfim, e eu me senti um pouco meio rouca, né? Já acho que tá na sexta meio mais ou menos, né? Aí danou-se, eu já tô ficando rouca de novo, né? Tipo assim, não sei se foi de alguma coisa, de alguma alergia. E também tem comida, né? Que tem gente que tem alergia à comida. Então fica, às vezes, com tosse seca, né, doutor? Pode também ter sido alguma coisa, né? A comida também, comer. Às vezes a gente desconhece, mas não é só o que inalamos pelo nariz, nem apenas o que toca no nosso rosto, aí com propriedade as mulheres de forma especial, os produtos químicos que se utiliza. Mas também, como você bem colocou, Marília, o que a gente ingere também é fator de alergia. Só que às vezes é só importante separar um pouquinho do que é alergia, né, do que às vezes pode ser um refluxo disfarçado. Também, e refluxo da tosse também. Da tosse, aí aquele tossezinha que tá a gargantazinha rouca, às vezes mais propriedade pela manhã, pode ser uma consequência do refluxo, que eu jogo como alergia, mas também, com muita propriedade, tem comidas claramente que a pessoa sabe, toda vez que eu comer, eu espirro, meu nariz coriza, ou embolo o corpo, algumas coisas com muita propriedade a pessoa vai saber reconhecer. Esse tal de refluxo é ruim mesmo, viu, minha gente? Eu tenho esse tal de refluxo, é ruim mesmo. Às vezes eu tô aqui,
Se eu comer, já estiver conversando, o bichinho vem, às vezes, não é nem só deitado. Então o negócio está bem avançado, né, doutor? Está um pouquinho mais avançado. Quero agradecer aqui sua participação, doutor. Muito obrigado por ter vindo aqui esclarecer sobre esse assunto para a nossa população. É importante demais que todo mundo fique ciente dessas doenças. E quem puder também se vacinar, né, contra... Acho que tem, né, algumas vacinas também de alergias. Tem muitas clínicas aí que tem uma vacina alérgica, eu acho, talvez, que vai fazendo um tratamento, né? Tem um tratamento que dá uma melhorada, gente. Então, é bom sempre procurar, né, uma dessas clínicas de vacina e conversar com um pneumologista ou um alergologista, né, sobre isso, para poder vocês fazerem um tratamento adequado, né, doutora? Correto, Marília. O bom senso é imperativo. É verdade. Obrigada, viu? Até mais. Prazer. Olha aí, eu vou para um intervalo, volto já já. A gente vai falar sobre divórcio, tá, gente? Com a nossa advogada de hoje. Não sai daí, não.